processo evolutivo de uma série de iniciados que receberam dados para entender o mundo dual em que vivemos, de contrastes extremos, de luz e escuridão, de medo e amor. Dessa maneira, entenderam que nas diversas vidas experimenta-se na própria pele esses extremos, como resultado das decisões tomadas livremente, o que permite comparar e encontrar a verdade. Cada vida é um passo necessário que acrescenta conhecimento. Os egípcios viram no homem um modelo na escala do universo, que ao entender-se a si mesmo, pode encontrar verdades superiores, deduzir aspectos da realidade. O que vale para o universo, vale para o homem. Os sábios sacerdotes ensinaram que tudo existe numa grande mente. Somos pensamentos de Deus, com capacidade para criar em nosso próprio pensamento. Somos aspectos de uma só realidade. Tudo é único. Um é tudo. Por isso desenvolveram simultaneamente a ciência, a arte, a religião, a filosofia, de um modo multidisciplinar, conjunto, sem especializações que cegam. Viram a criação como o ato consciente de um único Deus. Estudaram a si mesmos à procura dele, descobrindo que tem muitas características, as que deram nome e símbolo, para poder comunicar-se com clareza. Deram o nome de Atum à característica de Deus não manifesto, quando ainda não criou o universo, que existe apenas potencialmente dentro dele. Deram o nome de Ptah à característica criadora de Deus, que ao manifestar a sua vontade, dá lugar ao universo. E chamaram Amon a característica de Deus que torna o homem livre de criar na sua própria mente a sua imagem e semelhança. Com esse conceito, deram lugar à flor da vida, os movimentos sagrados de Deus que veremos neste programa ao visitar o templo de Osirion em Abidos. Os templos foram instrumentos científicos de alta precisão para medir e registrar os movimentos dos astros. Sua herança nos diz que os astros determinam os ciclos do universo e os processos por que passa o homem, a humanidade. Nos templos concentraram os conhecimentos que encontraram enquanto se estudavam a si mesmos, num processo dirigido de aperfeiçoamento espiritual. Ali desenvolveram simultaneamente as ciências, a arte, a religião e a filosofia, num único bloco dinâmico, pois acreditavam que nenhum aspecto da realidade estava separado de outro. Ao redor dos templos, dirigida por seres muito evoluídos espiritualmente, cresceu uma das civilizações mais incompreendidas e mais avançadas da Terra. Está na hora de recuperar a nossa herança. A herança de sua civilização, sua visão do universo, está resumida em uns poucos símbolos, sabiamente escolhidos entre os elementos da sua realidade. A utilização de uma imagem simbólica tem a vantagem de expressar um pensamento de uma maneira muito simples, além da linguagem, e seu significado poderá ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado, pois a imagem de um falcão ou uma postura humana não mudam. Para os egípcios, o homem encarna na Terra para decidir como agir ante as circunstâncias experimentadas.
Ao comparar os resultados de suas ações, aprende e se aperfeiçoa. Então, o mais importante é a ação, o verbo. A ação que produz resultados leva ao aperfeiçoamento. A linguagem existe para comunicar ações. Cada parte do todo atua, realiza uma ação vital que produz resultados. Cada parte tem a forma de que precisa para agir da maneira que lhe corresponde. Os egípcios expressaram suas ideias através de 3 tipos de símbolos ou escritas. São chamadas de escrita hieroglífica, hierática ou demótica. O primeiro tipo de escrita utiliza imagens muito simples chamadas hieroglifos. Hieros significa sagrado e glifos significa imprimir. Assim chamaram os gregos escrita sagrada aos entalhes simbólicos egípcios. Os hieroglifos têm diferentes níveis simbólicos de comunicação. O mais simples e básico é o nível dos símbolos fonéticos. Utilizaram 24 símbolos gráficos associados a um som e não a uma ideia. Formam o alfabeto egípcio. Era a escrita que dava forma à linguagem do povo. São o primeiro alfabeto usado pelo homem, do qual se derivou o alfabeto fenício e, mais tarde, o alfabeto grego. Podiam escrever indiscriminadamente em colunas ou em linhas horizontais, podendo ser lidas em qualquer sentido. As cabeças das figuras simbólicas olhavam na direção em que se começava a frase, marcando assim a direção da leitura. Durante milênios permaneceu indecifrada, até que em 1799, os expedicionários franceses, vindos com Napoleão, encontraram em Roseta, no Mediterrâneo, uma pedra de granito negro, escrita no final da civilização egípcia. Em péssimo estado, nenhuma das suas linhas estava completa. Conservava ainda 14 linhas escritas em hieroglifos, 32 linhas escritas em demótico e, o mais importante, 54 linhas em grego, uma escrita conhecida que indicava que esse texto traduzia as outras escritas. Um especialista em línguas, Jean-François Champollion, dedicou-se a estudar os textos da pedra. Descobriu que o egípcio antigo, assim como as escritas semíticas, usava apenas consoantes. As vogais eram acrescentadas na linguagem falada para dar uma forma gramatical. Em 1822, consegue resolver o mistério ao comparar os hieroglifos contidos em 2 cartuchos do texto, um dos quais constava também em uma lápide circular na ilha de Philae, ao lado da 2ª pilastra do templo de Ísis, que se sabia conter o nome do faraó Ptolomeu VI. 2 cartuchos de hieroglifos com os nomes dos 2 últimos faraós egípcios, Ptolomeu e Cleópatra. Isso permitiu decodificar e identificar o alfabeto utilizado. O som que nesse momento produziam as palavras gregas em copto, uma linguagem usada por cristãos egípcios, serviu para aproximar-nos do som que se supõe tivesse a língua dos antigos egípcios. Assim se consegue decifrar o primeiro nível da linguagem com seus 24 símbolos entalhados há milhares de anos. A escrita que usava apenas símbolos fonéticos, não ideias. Mas existe um nível mais alto de comunicação nessa mesma escrita hieroglífica. Além de 700 símbolos, belíssimas formas gráficas que desenham a realidade e evocam na mente ações e conceitos. A palavra convertida em imagem.